Países do Oriente Médio, juntamente com alguns grupos islâmicos, estão se juntando para a luta contra Israel. Isso já está sendo chamado de o eixo da resistência. Será que esse grupo, liderado pelo Irã, tem alguma chance real de vencer o poderoso exército de Israel com apoio dos Estados Unidos? Seria esse o fim de Israel? Para você entender do que se trata esse grupo e como ele pretende agir na guerra de Israel, supostamente em defesa dos palestinos, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Olha, vídeo importantíssimo para você que quer entender a situação da guerra de Israel, a possível escalada e a ampliação desse conflito se tornando aí um grande conflito regional. Mas claro, antes de ir para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, clica lá, se inscreve, dá essa força, dá essa moral. Nosso grande objetivo para 2023, ele é ambicioso, 100 mil inscritos. E esse caminho vai ficar bem mais curto com a sua inscrição, que eu tenho certeza que vai acontecer nesse momento. Obrigado de coração pela inscrição, lembrando que sexta-feira, nossa primeira live respondendo comentários dos inscritos aqui no canal. Então, basta você se inscrever e comentar aqui nos vídeos que eu irei reagir todos eles em uma live. O legal da live é que você ainda vai poder também fazer novos comentários durante a live, então vai ser aí um bate-papo entre eu e todos vocês que assistem e gostam aqui do canal. Tamo junto? Te espero sexta-feira. Para saber horário e demais informações, só seguir a gente aqui em cima no nosso Instagram. Tamo junto? Vamos lá então para a reportagem que eu separei para você. No dia de hoje, assunto importantíssimo. Olha aí. BBC News Brasil diz assim no seu título: o que é o eixo da resistência, aliança que Irã ameaça empregar em conflito no Oriente Médio, especificamente aqui contra Israel, obviamente. Vamos lá, letrinhas pequenas. Esse eixo marcadamente anti-americano e anti-Israel é composto principalmente pelo Irã, Síria, grupo Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque, Afeganistão e Paquistão, grupos militantes nos territórios palestinos e os Houthis, grupo rebelde do Iêmen. Então se liga aqui que é uma ampla coalizão que a cola que liga todos eles, a principal cola aí seria o Islã, especificamente em uma vertente, né, que é os xiitas. Lembrando que existem duas grandes vertentes do Islã, existem várias, mas duas as principais, que seriam os xiitas e os sunitas. Lembrando que os sunitas são a maioria dos muçulmanos do mundo, que tem na Arábia Saudita o país mais importante, embora o maior país muçulmano do mundo em número de habitantes seja a Indonésia. Então, os xiitas são a minoria. Cerca ali de 15% de todos os muçulmanos do mundo são xiitas. Basicamente, os xiitas só são maioria em países, basicamente, lá no Irã. E um fato interessante desse grupo é que ele é anti-americano e anti-Israel. Lembrando que o Irã é o grande líder, o grande cabeça desse grupo, que se tornou anti-americano lá em 1979, na Revolução Islâmica, na Revolução Iraniana, que fez o Irã se tornar uma teocracia, ou seja, um estado no qual a religião é quem de fato coordena, comanda e governa o estado. Segundo parágrafo. Embora o denominador comum desses grupos seja o fato de serem xiitas, tal como a maioria da população do Irã, o eixo também inclui um grupo sunita, o Hamas. Então veja aí, a principal cola, a principal ligação entre esses grupos, como eu falei, é a vertente xiita do Islã. Mas existe o grupo sunita, que é justamente o Hamas, que é quem começou todo esse conflito. Aliás, o Irã é o principal financiador da maioria desses grupos aí, incluindo o Hamas. Terceiro parágrafo. O arquiteto dessa rede de influência iraniana foi Qassem Soleimani, ex-comandante do grupo de elite Quds da Guarda Revolucionária Iraniana. Para você que assiste aqui o canal, você já tá ligado de quem é esse Qassem Soleimani, ou melhor, de quem ele era, porque ele foi morto, tá? Ele era simplesmente o general responsável por essas atividades de grupos que são apoiados pelo Irã fora do território iraniano. Então no Iraque, lá no Iêmen, na região da Palestina, tudo isso era organizado por esse general. E esse general foi morto em 2020 em uma ação com drones movida pelos Estados Unidos. Sabe quem era o presidente dos Estados Unidos naquela época? Sim, era o Donald Trump. E, inclusive, houve uma ameaça do Irã a vida do Donald Trump, mesmo ele não sendo mais o presidente dos Estados Unidos. Eles falaram que assim que houver uma oportunidade, eles irão executar Donald Trump.
independente dele ser o presidente dos Estados Unidos ou não, pelo fato dele ter autorizado, né, no que eles consideram aí, um assassinato contra o seu principal articulador desses braços, né, de influência iraniana no Oriente Médio. Fica ligado que aqui no canal já tem vídeo a respeito disso, vou deixar aqui na descrição para você que quer conhecer um pouco mais aí a história e, né, a morte do Soleimani. Continuando, se o Irã tomar agora a decisão de coordenar todos esses grupos contra Israel, terá a capacidade de o fazer. Olha que impressionante isso aqui que a reportagem colocou. Simplesmente a atuação do Soleimani ao longo de muitos anos, né, formando esses grupos, treinando, financiando e principalmente passando a ideologia iraniana para esses grupos, hoje torna esse grupo operacional. Esse grupo poderá, de fato, se engajar nesse conflito. Eu não imagino que seria uma guerra aberta de Síria, Líbano, Irã, que são estados contra o Estado de Israel. Eu não imagino que seria dessa forma, mas utilizando esses grupos, que no vídeo passado eu até coloquei na thumbnail, grupos fantoches do Irã, fantoches porque é o Irã que coordena, é o Irã que financia, mas sim, Israel pode ter gravíssimos problemas com relação a esse grupo. Mas assim, antes de ir para o último parágrafo, você realmente acredita que esses grupos teriam condições de vencer Israel, o poderio israelense contra esses grupos que vão agir ali nas sombras? Você acha que isso seria possível? Coloca aqui nos comentários para eu ficar sabendo aí o que você pensa a respeito disso. Lembrando que sexta-feira, mais conhecido como amanhã, vai ter live e eu vou reagir a todos esses comentários. Agora, Israel tá de bobeira? Israel não vai fazer nada? E os Estados Unidos, que é o grande apoiador de Israel? Se liga no último parágrafo. Porém, também houve aviso do outro lado e eles foram claros. Na verdade, eles foram até contundentes e com ações. Quando questionado sobre a possibilidade de intervenção do Irã e do seu aliado libanês, o Hezbollah, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu um ultimato: não façam isso. Agora se liga. O Joe Biden não só falou não façam isso, o Joe Biden mandou 2 porta-aviões e inclusive mandou o maior, o mais poderoso porta-aviões do mundo para a região do Oriente Médio, lá para o Mar Mediterrâneo. Lembrando que quando nós falamos de porta-aviões, não estamos falando apenas de um navio, de um barco gigantesco. Estamos falando de um conjunto de navios, de um grupo de combate, de um strike force, que envolve inclusive submarinos nucleares, vários aviões de caça e milhares de fuzileiros navais. Ou seja, se esses grupos resolverem se engajar num conflito contra Israel, eles irão precisar considerar o poder militar tanto de Israel, que já é um poder bastante considerável, mas também o poder militar americano. E eu acho que para além até do poder militar, algo que a Ucrânia vem comprovando pra gente, o poder logístico. Os Estados Unidos pode fornecer logística militar para Israel de forma ilimitada, coisa que o Irã, esse definitivamente não consegue. Ele pode oferecer bastante ajuda, mas nem de longe seria comparado à ajuda que os Estados Unidos pode oferecer. Agora, eu tenho aqui uma questão que eu quero colocar para você. E se o presidente dos Estados Unidos fosse o Donald Trump e não o Joe Biden? Joe Biden é visto por muitos, né, como um líder fraco, pela sua idade já avançada, pela sua forma de falar e se comportar perante essas ameaças aos interesses americanos do Oriente Médio. E se fosse o Donald Trump? Todo mundo sabe que ele é muito mais impetuoso, fala muito mais, ele é um falastrão. Será que ele estaria dando esse apoio também a Israel? Será que ele já teria enviado tropas para a defesa de Israel? Quero saber o que você acha a respeito desse ponto específico. Donald Trump agiria diferente de Joe Biden nesse caso aí do conflito de Israel? Bom, e o que você pensa a respeito de todas as informações que eu trouxe para você no dia de hoje? Será que Israel de fato corre um risco de existência? Quero saber a sua opinião. Sem dúvida nenhuma, esse conflito é gravíssimo e ele pode se alastrar pela região do Oriente Médio e, sinceramente, isso não é desejável, porque quem mais sofre em todas essas guerras, infelizmente, são os civis, aqueles que só querem levar a sua vida numa boa, ter os seus negócios, ganhar a sua vida e viver tranquilamente. Mas, infelizmente, o Oriente Médio é um barril de pólvora. Bom, comentários aqui embaixo agora. Chegou até aqui? Dá essa força, dá essa moral. Se você até agora não se inscreveu no canal, fica mais fácil no final. É o seguinte, você vai clicar aqui, ó. Clica aqui na logo do canal que vai aparecer, se inscreve, deixa seu comentário, seu like. Bom, esse aí já é de casa. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que tá por aí falando um monte de coisa sobre a guerra do Oriente Médio, mas não está entendendo exatamente o que está acontecendo na Israel. Manda esse vídeo para ele. Obrigado, tamo junto.
Valeu mesmo. E o seguinte, badala o sininho das notificações, tá? É isso aí, tamo junto. Episódio que vem eu volto com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Tobi, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.